Vamos ver. Alô? Com quem eu falo? Com quem eu falo? Lucy, querida, é a Gretchen. É do YouTube? É tipo internet? Gretchen, mulher, cantora. É porque, assim, eu tô com um probleminha no meu canal. Tem vídeo meu com 350 visualizações, certo? Só que lá na hora que eu vejo os inscritos, não tem todos esses inscritos. Aí eu queria saber se tem algum problema, porque eu não tô conseguindo ver meus inscritos, né? Ah, tá. Ah, quer dizer que as pessoas podem assistir sem precisar se inscrever. Mas é importante que eu diga pra elas que elas têm que se inscrever sim no canal, pra ficar vendo os vídeos se elas gostam, né? Sim. 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 Yes. Obrigado então, tá? Vou dizer sim pra elas. Muito bem, galera. Eu pensei que meu canal estivesse com algum problema, mas não, né? Apenas vocês não estão se inscrevendo, estão assistindo os vídeos e não estão se inscrevendo. Então, ó, eu vou ensinar vocês. Vocês vão bem aqui nessa barrinha, onde tem inscrever, e você se inscreve no meu canal, tá? Porque a gente precisa de inscrito para continuar fazendo o conteúdo, porque sem inscritos a gente perde o interesse. Enfim, o que nós viemos fazer hoje não foi cobrar, apesar de que é bom você lembrar. Se inscreve, curte o vídeo, compartilha nas suas redes sociais, me segue nas minhas redes sociais e aí nós faremos muito mais vídeos e muito melhores. Como vocês podem ver, nós mudamos um pouquinho o cenário. E essa será a última vez que vocês verão esse cenário, já que nós vamos estar de mudança na próxima semana. Como é a semana do meu aniversário, hoje o vídeo é especial. Aniversário, aniversário, êêêê! Pois bem, por conta da semana do meu aniversário, que aconteceu dia 11, vocês sabem disso, porque eu já falei, 11/1/1981, façam as contas, nós vamos fazer um especial de 3 programas falando dos meus favoritos. Tema de hoje, literatura e dramaturgia. Vinheta? Hoje vai ser uma festa, folha em guaraná, muito doce pra você, é o seu aniversário. Eu não vou falar dos autores e eu não vou falar dos livros desses autores de forma específica. Eu vou falar apenas das obras dos autores que eu gosto de ler, ou que eu gostei de ler em algum momento. Em primeiro lugar, nós vamos falar de Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica. Todas as personagens são pessoas que realmente ele conheceu, desde suas filhas até tios, colegas de tios, exceto os personagens Piteco, Penadinho e Horácio. Esse último, ele coloca em suas histórias para poder fazer pensamentos filosóficos, colocar um pouco de filosofia na vida das crianças.
E eu cito Maurício de Souza aqui porque ele foi minha primeira influência na leitura. Quando eu era menor, minha mãe sentava para ler a Turma da Mônica comigo. E foi assim que eu aprendi a ler. Então, bem pequeno, 4, 5 anos, eu já começava a fazer minhas primeiras leituras e a Turma da Mônica foi a minha grande ajuda nessas leituras. Até hoje eu leio Turma da Mônica. Mas depois disso, o meu gosto ele foi ficando um pouco mais sombrio. A primeira leitura que eu lembro de fato na minha vida, existiram outras, com certeza, mas uma que me marcou muito foi O Diário da Misteriosa Menina, de Liliana Iacocca. Conta a história de uma menina que, desafiada pelo seu irmão, acaba entrando numa casa mal assombrada e descobre um diário. Esse diário, escrito por uma menina que já está morta, faz renascer a casa. E daí, diversas aventuras. Lembro muito bem das histórias e dos personagens desse livro, das imagens, mesmo não lendo ele há muitos anos. E ele foi também um grande promotor da minha leitura durante toda a minha vida. Nelson Rodrigues. Quando eu entrei no ensino médio, eu tive acesso pela primeira vez ao Nelson Rodrigues. Eu li todo o teatro completo de Nelson Rodrigues em uma semana. São 4 livros com vários espetáculos dele. E em uma semana eu devorei os livros. Uma peça que marca muito nesse teatro do Nelson Rodrigues a mim é Bonitinha Mais Ordinária, ou Otto Lara Rezende. E o Otto tem uma frase que eu considero finíssima. Escuta essa. Ele disse: o mineiro só é solidário no câncer. Isso é uma crítica ao brasileiro que o próprio Nelson Rodrigues faz, mas ele atribui essa frase ao Otto Lara Rezende. Por isso, esse segundo nome do espetáculo, Bonitinha Mais Ordinária ou Otto Lara Rezende. O espetáculo conta a história dessa menina que foi estuprada e que precisa casar para não ficar mal falada perante a sociedade. Mas no decorrer da história a gente descobre que tudo não passa de fetiches dessa própria menina, inclusive o fato dela ser estuprada. Eu também vou indicar obra dessas pessoas que eu estarei falando nesses 3 programas que eu gostaria de ter feito humildemente. E um trabalho que eu gostaria de ter escrito se eu fosse o Nelson Rodrigues é o A Vida Como Ela É, que são crônicas sobre a vida. Mas é uma leitura muito sombria. Todas as leituras desse livro são muito sombrias. Inclusive, o fez adaptações sobre esse livro. É só você procurar que você vai achar A Vida Como Ela É em formato de crônicas televisionadas. Outro autor que é recorrente em minha vida é o Marquês de Sade. Esse nome vem batizar uma determinada parafilia, que é um termo cunhado justamente por conta do Marquês de Sade, onde a pessoa sente prazer em ferir, em maltratar, em bater na outra pessoa. Então sente prazer com a dor do outro. Você vai encontrar diversas obras picotadas no filme Contos Proibidos Marquês de Sade. Esse filme ele vai contando a vida do Sade. Ele ficou 13 anos preso em cadeias e 14 anos preso numa instituição psiquiátrica. E lá de dentro mesmo ele escrevia. Inclusive tem uma cena que remete à história do Sade no filme, onde ele vai escrevendo com diversos materiais, já que não davam materiais para ele. Ele chega a escrever com vinho, sangue e fezes. Uma obra que eu humildemente gostaria de ter escrito como Sade seria 120 Dias de Sodoma. Por que eu gostaria de ter escrito essa obra? Porque eu acho que o Sade faz uma belíssima crítica à sociedade moralista de sua época. Eu acho sim que, de alguma forma, ele estava falando ali que quando as pessoas estão dentro de seus castelos, e o castelo de Sirin é sim uma metáfora para quando você não está sendo visto, o homem comete também atrocidades. O homem simples, o homem comum. 120 Dias de Sodoma, ele vira os filmes Saló, ou 120 Dias de Sodoma.
Eu não acho que tem o mesmo peso da leitura do livro, mas também vale a pena conferir, se você tem, obviamente, estômago forte. O Aldo Leite, ele escreve histórias que nos fazem lembrar de autores como Plínio Marcos e Dias Gomes. No Pleito, por exemplo, eu me lembro muito de Dias Gomes nos seus diálogos e nos seus fazeres da vida do interior. E também, mexendo com a sexualidade, ele parece muito com Plínio Marcos, porque a sexualidade dele é uma sexualidade rasteira, uma sexualidade marginal, por assim dizer. Na minha cabeça, ele parece muito com o Plínio Marcos quando ele escreve. Eu indico, inclusive, a obra que eu gostaria de escrever do Aldo Leite como A Rainha da Zona, que é a história de uma cafetina que também conta-nos histórias de sua juventude até a sua velhice. Então, essa é uma história, para mim, muito poética. E eu gostaria muito de ter escrito porque o meu jeito de escrever parece muito com esses autores que eu venho citando até agora. Como bônus, eu venho apresentar 3 livros que eu li antes de assistir os filmes, que realmente impactaram na minha vida, que são O Exorcista. Somewhere between science and superstition, there is another world. The world of darkness. And nothing could stop it. There are no experts. You probably know as much about possession as most priests. The one hope. The only hope. No filme aparece uma cena apenas onde nós vemos uma imagem profanada. Só que no livro eles dedicam todo um capítulo para falar dessa seita. E isso é muito aterrorizante no livro. Quando eu assisti o filme anos mais tarde, ele já não era tão pesado para mim, porque o livro já tinha me dado essa experiência. Segundo livro, O Clube das Desquitadas. Do it, Morris. Do it to me now. I need it. You're the only one who does it the way I like it. If I give you any more collagen, your lips are going to look like they got stuck in a pool drain. Morning, Mohammed. Morning, Miss Elliot. Leave me alone. I'm very fragile right now. What is that fragrance? Mint Milano, Chips Ahoy? Melamars. Mom! Hi, sweetie. Mom, hi! You know you're in a gay bar? I know, honey. I know, and that's what's so great. There are just so many nice lesbians. Just everywhere you look, there are lesbians. What's the matter? I had gay bear in a home. I washed the shorts. I ironed them. I starched them. Oh, you did? Yeah, well, I mean, I supervised. Revenge? No, I am talking about justice. Put it in there. Okay, First Wives Club will come to order. You don't own me. Don't try to change me in any way. This is about justice. Hello, sunshine. Wake up and smell the audit. Happy days. Bette Midler, Goldie Hawn, Diane Keaton. We're so 90s. We can help them rise, we can help them fall. The First Wives Club. Ladies, remember. What? Don't get mad. Get everything. Que é um drama que começa com 4 mulheres, uma delas se mata, porque o marido a largou por uma mulher mais nova, ela acaba entrando em depressão e se mata. As outras 3 elas resolvem então fundar esse clube das mulheres desquitadas, também para se vingar de seus maridos, que também estão trocando elas por meninas mais novas. É interessante que o filme ele não é tão dramático quanto o livro. Ele tem um dos momentos musicais que eu mais gosto em toda a história do cinema, que é a Goldie Hawn, a Diane Keaton e a Bette Midler cantando You Don't Know Me, porque eu já tinha um pouco dessa visão de que a mulher não pertence ao homem. E por último, um livro que li há pouco, eu li ano passado, que chama O Demonologista.
Eu não tenho cenas do filme, mas o livro conta a história do professor Ullman, que é um especialista em demônios, principalmente na história de Lúcifer, contada por Milton. E ele é chamado para fazer uma viagem à Itália, onde um homem possuído conversa com ele. Como ele não aceita trabalhar com esse homem, acaba que o mote da história é a morte da filha dele. Por conta disso, as situações vão ocorrendo até o final. Eu não vou dizer muito o que acontece no livro, eu quero que vocês leiam e aguardem o filme, porque eu fiquei aguardando. Eu não gosto muito do final do livro, mas o livro em si, ele é muito bom. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dos meus preferidos em literatura e dramaturgia. Eu espero que vocês curtam muito, visualizem muito e se inscrevam no canal